Então, essa política é o nosso compromisso permanente em contribuir para a valorização da diversidade e eliminação de todas as formas de assédio e discriminação no ambiente de trabalho. A valorização da diversidade abrange o respeito à vida e à dignidade dos seres humanos. Compreendemos que valorizar a diversidade é respeitar as diferenças nos gêneros e orientações sexuais, raças e etnias, religiões, convicções políticas, entre outras. O objetivo é conscientizar, prevenir e combater o assédio dentro da empresa. As condutas inapropriadas não serão toleradas. Todos devem estar conscientes dos seus direitos e também das suas consequências de suas atitudes. Então, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está reunindo vocês, está treinando vocês, passando, né, toda a política, né, de assédio, para que todos tenham o conhecimento dos seus deveres e obrigações. As alegações de assédio e discriminação serão encaradas com total seriedade pela empresa. A Rede Gerais acredita que somente num ambiente saudável e respeitoso haverá a participação de todos para cumprir a nossa visão, missão e valores. É como eu disse lá no início, né? Então, a gente quer criar esse ambiente seguro, esse ambiente de respeito, agradável, para a gente cumprir as diretrizes aí da empresa. A quem se aplica? Todos os colaboradores, inclusive gerentes, supervisores, gestores e acionistas, assim como prestadores de serviços, fornecedores e clientes. Então, eu vou só compartilhar com vocês um vídeo aqui, bem rapidinho, só para dar uma introdução, né, do que é o assédio moral, que agora a gente vai entrar nas políticas aí, tá? Então, ele é bem rapidinho, só para clarear aqui. No ambiente de trabalho, algumas situações podem fazer com que chefes e subordinados saiam do sério, mas nem sempre é fácil identificar quando uma simples bronca passa dos limites. Por isso, Tome Nota preparou 4 dicas sobre o assédio moral. É considerado assédio moral a exposição contínua de empregados a situações humilhantes e constrangedoras, como, por exemplo, imposição de horários injustificados e tarefas desnecessárias, brincadeiras de mau gosto e isolamento e exclusão social do funcionário. Para se caracterizar assédio moral, é necessário que a conduta abusiva seja frequente e sistemática. Um ato isolado, em regra, não configura a irregularidade. O artigo 483 da CLT prevê que o empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização em decorrência dos atos abusivos. E atenção, nem sempre o assédio moral é causado por um superior. A prática pode ocorrer entre 2 colegas que ocupam a mesma posição na empresa. É o chamado assédio moral horizontal. Menos comum, há também um assédio moral vertical ascendente, praticado pelos subordinados contra o chefe. Essas foram as 4 dicas de hoje. Se você... Então, aqui só mesmo para dar uma introduzida aí, que a gente vai tratar aqui sobre o assédio moral, tá? Pessoal, então, durante a nossa fala aqui, tá? Vocês fiquem à vontade, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, então, aí no computador, no celular de vocês, onde vocês monitoram o áudio, ligam a câmera, o áudio, tem uma mãozinha. Então, basta clicar nessa mãozinha que vai abrir uma fila aqui de chamada e eu vou dando o comando para vocês falarem, tá? Porque é muito importante que todas as dúvidas sejam esclarecidas aqui, tá? Porque no final a gente vai saber aí como agir, né? Diante das situações aí que forem acontecendo no nosso dia a dia, depois dessa política implantada. Então, o que é assédio moral? É caracterizado por gestos, palavras e comportamentos
que expõe a outra pessoa a situações constrangedoras repetitivamente. Tipos de assédio moral. Vertical, o líder constrange o subordinado, isto é, de cima para baixo. O assédio horizontal, que é onde acontece entre pessoas em relação de subordinação. O assédio misto ocorre quando sofre assédio por superiores e também por colegas de trabalho. O assédio ascendente, que é quando o líder é assediado, acontece quando não aceitam um novo líder. Para sabotá-lo, omitem informações, são hostis e burlam as atividades. Você quer explicar sobre isso, Luiz? Claro, Lili. Então, por que a gente faz essa divisão quando a gente tenta explicar o que é o assédio moral, né? Porque o mais importante do assédio moral é saber identificar, saber entender quando ocorre o assédio moral com você ou com algum colega de trabalho. O assédio moral existem essas 4 formas, né, de assédio moral, né? Então, elas mostram para a gente que dentro do ambiente de trabalho, qualquer pessoa pode ser o culpado de assediar moralmente e também pode ser a vítima, inclusive o chefe. Então, esse assédio ascendente é um exemplo disso, né? E o que caracteriza o assédio moral é importante a gente saber para distinguir isso de pequenos conflitos ou picuinhas, né? A gente sabe que coisas ocorrem ali, existem atritos no ambiente de trabalho, em qualquer ambiente de trabalho sadio, saudável, existem esses conflitos, mas o assédio moral é uma coisa séria e delicada, então a gente tem que tratar isso de uma maneira diferente. O assédio moral ele precisa de ser uma situação de humilhação, ou seja, não é uma picuinha, uma coisa pequena. Essas coisas pequenas elas podem ser resolvidas com conversa, às vezes com um contato com o RH, com o gerente da loja, com o supervisor. Podem ser resolvidas com facilidade. Agora, o assédio moral é uma coisa mais grave. Então, ele precisa ser uma situação de humilhação e precisa ser constante. Então, são 2 coisas que caracterizam o assédio moral. Essa coisa de ser frequente, então, mais de uma vez, aquele bullying, né? Uma coisa frequente e que é humilhante para o colaborador, seja ele qual for, né? Igor, pode falar, Igor? Esse assédio ascendente aí é uma coisa que eu já vi na loja, que talvez a pessoa nem sabe e acaba fazendo. Que, geralmente, quando um gerente pode chegar e trocar a loja, trocar de gerente, ele não tem um histórico naquela loja, mas tem um histórico na empresa. Eu já vi gente, isso na padaria dessa loja, falando assim, ele chegou aqui agora, já tá pondo funções, já tá querendo isso. Eu gosto da época que era gerente tal. Eu queria fazer isso, gerente que fazia na época de gerente tal. Isso aí é um tipo de assédio ascendente que a pessoa fazia sem ter noção que estava fazendo, entendeu? Ô Igor, sem dúvida, o que o Igor falou é muito importante, pessoal. Inclusive, eu gostaria de atentar a gente para uma coisa, que é o seguinte, esse processo que nós estamos passando como empresa é um processo de aprendizado para todos. Então, todo mundo aqui está aprendendo junto. Então, na verdade, isso é um processo em que todos nós vamos nos deparar com situações no dia a dia em que a gente acaba causando a situação de assédio moral, de discriminação ou assédio sexual sem perceber. Então, por isso exatamente que essa reunião está acontecendo, está ocorrendo exatamente para a gente aprender, para a gente tentar evoluir com essa situação e passar a se policiar. Mas a gente, com certeza, a gente vai ver várias situações no dia a dia e a gente precisa ter, além de ter empatia com as pessoas para não praticar o assédio moral, a gente também precisa ter uma empatia para corrigir as pessoas que praticarem. Porque a gente sabe que em muitos momentos a gente vai estar no lugar daquela pessoa. Em muitos momentos a gente vai ser, sem perceber, a pessoa que está cometendo esse assédio moral, sem perceber. Isso ocorre várias vezes. Então, é um momento de ter empatia também, de tentar corrigir de uma maneira educada, né, sutil, suave, até porque o objetivo dessa política de assédio, acho importante a gente falar, não é tornar o ambiente de trabalho um ambiente hostil. Pelo contrário, é tornar o ambiente de trabalho um ambiente leve. É proteger as pessoas de serem vítimas desse tipo de situação. Não é o objetivo aqui, não é criar uma situação onde na loja as pessoas fiquem buscando oportunidades de apontar o dedo umas para as outras. Não é essa a nossa intenção. É de unir
as pessoas para lutar por uma coisa que é um ambiente de trabalho leve, colaborativo, onde as pessoas têm liberdade, sim, para brincar umas com as outras, mas quando essa brincadeira ela é recíproca. Então, as pessoas elas brincam umas com as outras porque as duas querem, e não porque uma quer, entendeu? Nossa, bem lembrado que você colocou. Ô, Igor, pode falar. Lembrando que essa atitude, né, para ser o assédio nesse caso aí, ela não é só uma vez, né? Se uma vez, não, exatamente. Você pode ir lá assim, pô, eu agi errado, me desculpe, né? Isso. Então acabou, morreu. Exatamente. Agora você fazendo diariamente, aí vira isso aí, entendeu? Exatamente. Com certeza, do jeito que eu sou, eu já fiz alguma coisa desse tipo e já pedi desculpa por isso, entendeu? Uhum, é isso aí. Então, no caso, é isso aí, entendeu? Isso aí. Então, a gente vai ter vários exemplos aqui no decorrer, tá? Assediador e assediado. Qualquer pessoa está suscetível a praticar ou sofrer assédio moral e sexual, independente de sexo, gênero, classe social, raça ou cor. Existe diferença entre assédio moral e atos de gestão. Assédio moral, ações indiretas, são insultos, gritos, acusações ou humilhações. Ações indiretas, isolamento, exclusão social, recusa de comunicação ou propagação de boatos. Lili, eu acho que vale a pena tentar explicar essa situação de ações diretas e indiretas. O que acontece? Muitas vezes, a gente no dia a dia acha que o assédio moral só ocorre quando uma pessoa se dirige diretamente contra outra pessoa e dirige a ela insultos, toda essa questão aí mais, né, que é uma clássica do assédio moral, que são as ações diretas. Agora, o assédio moral também pode ocorrer através de exclusão da pessoa. Então, quando é formado aquele grupinho, sei lá, vamos fazer o grupinho aqui das operadoras, a gente cria um grupo no WhatsApp, mas aquela ali não entra. Isso é uma questão, isso também é um assédio moral. É uma ação indireta de assédio moral. Aquela criação de fofoca, então cria uma historinha por trás ali e aquela pessoa se sente isolada. É o que a gente aprendeu nos últimos anos aí, que é o bullying, né? Isso também é um tipo de assédio moral. Isso aí. E também, pessoal, é uma mudança de comportamento, né? Então, o Igor falou isso, que ele, às vezes, inconscientemente, ele já assediou várias vezes, assim, porque não tinha conhecimento. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente vai nos policiando. A gente vai percebendo, né, onde que a gente está cometendo essas falhas para a gente tentar corrigir, né? E, assim, é muito bonito a gente perceber que a gente foi indelicado ali com alguém, cometeu esse ato, e depois chegar, pedir desculpa, perguntar se pode continuar com aquela brincadeira, né? É uma demonstração de humildade, né, Lili? Exatamente. Igor, pode falar? Ué, do jeito que você falou aí, ficou ruim do meu lado. Não, eu tô falando o seguinte, que... Não, você falou assim que você pode tomar uma atitude errada, né? Que se for repetitiva vezes, se for várias vezes, é considerado assédio, entendeu? No momento não é. Nós te entendemos, Igor, nós te entendemos. Igor, não leva para o lado pessoal. Pessoal, então vamos seguir aqui. Exemplos de assédio moral. Contestar todas as suas decisões e criticar o seu trabalho de modo exagerado ou injusto. Agredir verbalmente, dirigir gestos de desprezo, alterar o tom de voz, ameaçar com outras formas de violência física, espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador, criticar a vida particular, atribuir apelidos pejorativos, impor punições vexatórias, desconsiderar ou ironizar justificadamente as opiniões da vítima. Então, esses são alguns exemplos. E vale lembrar, né, que a gente passa isso, a pessoa acha, não sei quem criticou minha vida particular, então pronto, está caracterizado assédio moral. De novo, tem que ser frequente, tem que ser constante. Então, aquela pessoa que comete vários desses atos aí contra uma pessoa, ela está cometendo o assédio moral com alguma frequência, entendeu? Agora, se uma situação isolada, ela está errada e tem que ser corrigida, mas ela por si só não caracteriza assédio moral.
Tá claro aí, pessoal? Aqui na sala, alguma dúvida? Né? Vão dando joinha aí na telinha aí, né? Tá ok. Atos de gestão. Atos de gestão não têm finalidade depreciativa ou discriminatória e não caracterizam assédio moral. Exemplos de atos de gestão: atribuir mais tarefas, exigir mais eficiência, exigir pontualidade, exigir cumprir metas. Né? Isso aqui se aplica à liderança, né? Porque a gente pode explicar isso melhor, né? Quando a liderança fala de uma forma mais firme, mas cobrando essas situações. Então, isso aí é um ato de gestão. Então, não é um assédio moral. Sem dúvida. O líder, ele tem não só o direito, mas o dever de exigir o cumprimento de metas, de exigir o trabalho bem feito. A gente está num ambiente de trabalho, a gente sabe que existe uma relação de liderança em que o líder ele é o encarregado de fazer com que algumas tarefas sejam cumpridas. Então, essas questões que estão aí, pode. Ato de gestão é bom, ato de gestão pode. Então, o líder atribuiu mais tarefas. Pode, não tem problema. O açougue hoje está cheio, hoje nós vamos ter que limpar mais rápido, nós vamos ter que, mas vai ter que ser o serviço mais eficiente. Exigir mais eficiência, exigir pontualidade, não chegou na hora, ele pode cobrar com respeito, com educação, né? Mas cobrar pontualidade, ele pode ser firme nesse momento, né? Cumprimento de metas, ele pode exigir cumprimento de metas. Isso não é assédio moral. Aquele acorda lá de todo tamanho, pode. Isso aí, né? Conflitos esporádicos entre colegas e lideranças podem ocorrer no exercício da função. E o mero conflito não caracteriza assédio, né? Então, assim, é importante, pode falar, Lili. Pode falar. Não, é porque as pessoas às vezes confundem as brigas com assédio, né? O conflito, quando ele pode ocorrer dentro do ambiente de trabalho saudável, quando as duas pessoas elas estão debatendo porque elas acreditam que tal visão ou tal atitude seja melhor para o funcionamento da empresa. Agora, quando aquilo vira uma questão pessoal e as pessoas acabam, sei lá, indo para casa brigadas uma com a outra, ou quando elas continuam brigando e nem lembram mais aquele motivo que iniciou a briga, isso já começa a fugir do conflito natural de trabalho, né? Mas o conflito em si, ele não caracteriza um assédio moral. Ok. Críticas construtivas ou avaliações de trabalho pelos colegas ou liderança podem ser feitas, desde que não exponha o colaborador. Então, aqui é a política do assédio moral, tá? Pessoal, alguma dúvida? Alguém quer levantar a mão aí para a Gisélia colocou um comentário aqui. Ah, tá. O Cláudio colocou aqui que foram mais de 3 meses de conversa e alinhamento antes de implantar. Isso mesmo. Né? Então, assim, isso aqui foi debatido, isso aqui foi revisado várias vezes, o jurídico participando, depois nós apresentamos para os gerentes, né? Então, assim, antes da gente passar para a liderança, foi passado para os gerentes, então já são 3 meses de trabalho para validar essa política aqui. A Gisélia, Lili, hoje em dia, quando a gente pede para fazer uma função, a resposta que a gente escuta é que já fez semana passada, ou que fez a unha, é que não vai fazer. Ô, Gisélia, isso é uma questão de liderança, né? Então, é como o Luiz explicou ali, né? Então, você exigir eficiência, exigir pontualidade, exigir cumprimento de metas, é uma obrigação do líder, né? Então, isso aí não descaracteriza assédio moral. Agora, se o time não está respondendo a isso, né? Aí é uma questão de indisciplina por parte da pessoa e tudo mais. Lili, eu acho que ela quis muito falar da questão do assédio ascendente, do vertical ascendente. Então, quando a equipe está tentando atrapalhar o trabalho do líder. Nesse caso, a gente vai ter uma solução para isso, mas além dessa solução que a gente vai apresentar hoje no final, a gente já tem as outras soluções, que é chamar o supervisor, que é o Marcos ou o Paulo, entrar em contato com a Lili, porque muitas vezes esses pequenos problemas que ocorrem no dia a dia podem ser solucionados num passe de mágica, né, com uma boa conversa. Então, é isso que o Cláudio até fez o comentário ali, chamar no particular ali, eu acho que seria a solução para esse caso, né? Sim. Isso aí.
Chamar em particular e pedir apoio para o gerente para os casos desses. Isso aí. Igor, pode falar? Eu ia falar que tem certos setores que tem regras, né? Igual, tipo assim, no açougue, se a pessoa tiver com o uniforme sujo, não pode, porque tem regras que tem que estar o uniforme limpo, esse negócio. Aí, no caso, com as regras mesmo, já mata isso aí, né? Exatamente, né? É o que a gente está fazendo, está implantando essas regras aí, justamente para facilitar essa comunicação, né? Ok, pessoal? Podemos seguir, então? Está claro aí o assédio moral, né? Então, vou compartilhar com vocês aqui também um vídeo para introduzir a nossa conversa aqui do assédio sexual. Bom, então, né, o vídeo até finalizou ali, né, que assédio sexual é crime, né? Então, ele é diferente do assédio moral, o Luiz vai explicar isso mais para frente, né? Mas, então, tem essa diferença aí do assédio moral para o sexual, que é caracterizado aí como crime, né? Então, a Rede Gerais, ela sempre se preocupou com isso. Então, mesmo a gente não tendo uma política tão elaborada como está sendo agora, a Rede Gerais sempre praticou isso. Então, desde a primeira loja, lá em 2003, que já é uma regra da Rede Gerais, sempre que acontece, né, de colegas se relacionarem ali em loja, então tem que ter essa comunicação, primeiro, para acabar com as fofocas, né, com as conversinhas assim dentro de loja, e também para o relacionamento dos dois darem certo, né, então separando ali de loja ajuda, e também para evitar esse caso aí do assédio sexual, né, dentro da loja. Então, já é uma regra já bem antiga aí das redes gerais, né? Então, o que é assédio sexual? É o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico. Assédio sexual não é caracterizado apenas pelo contato físico, pode ser de forma explícita ou sutil. Pode acontecer entre pessoas de diferentes orientações sexuais, raças, classes ou entre gerações. O assédio sexual é diferente do assédio moral, pois este é crime tipificado na legislação com pena de detenção para o agressor. Você quer explicar, Luiz? O assédio sexual, se você puder voltar naquele primeiro, Lili, o assédio sexual, como eu tinha dito, né, o mais importante é saber identificar o que é um assédio sexual. Essa primeira frase aí era um pouco complicada porque ela é exatamente o trecho da lei, né, do assédio sexual.
Então, é constranger alguém. O que é constranger? É obrigar através de situações, né? Não é obrigar através do uso de uma arma de fogo, por exemplo, uma faca, senão isso é estupro, né? Mas é constranger, é tentar intimidar uma pessoa ou chantagear uma pessoa para que ela te dê um favor sexual. E nesse caso da lei, ela ocorre na situação de um superior hierárquico. Então, é aquela situação em que o chefe ou líder vira para a pessoa e fala o seguinte: se você não me prestar um favor sexual, você vai ser demitida. Ou então, se você me prestar um favor sexual, você será promovida. Isso são situações de assédio sexual. Então, os líderes presentes aí, né, eles têm um peso maior nisso aí. Sem né? dúvida. Então, os líderes que estão presentes aqui nesse treinamento, quando envolve com um subordinado, o peso é maior. Então, a caracterização do assédio sexual ali, ela já é Isso. bem A pesada. Lili lembrou muito bem o que ocorre, né? Como o assédio sexual, ele requer que uma das pessoas não queira, então nunca vai existir um assédio sexual em que as duas pessoas querem. Isso não é assédio sexual, isso é um relacionamento. Então, quando uma das duas pessoas não quer, está caracterizado assédio sexual. E quando ocorre de ter um relacionamento entre duas pessoas que estão em condições hierárquicas diferentes, ou seja, quando ocorre um relacionamento entre líder e liderado, o liderado ele pode alegar que ele não queria, mas ele não dizia que não queria porque ele tinha medo de ser demitido. Então, uma relação entre duas pessoas que têm relação de subordinação não pode ocorrer. Não pode ocorrer. Isso para a própria proteção das duas pessoas desse relacionamento. Então, isso pode gerar diversas situações. Então, a gente precisa que todos os líderes da empresa, todas as pessoas da empresa, comuniquem sempre que um relacionamento começar. Essa regra já é antiga na empresa, até para que isso possa ser resolvido, porque isso depois pode acabar virando um problema legal, não só para a empresa, mas também para as pessoas, entendeu? Então, é um assunto muito sério e delicado. Isso aí. Você quer pontuar algo, Paulo? Não, acho que o Luiz concluiu muito bem aí. Tá bom, a fala dele resumiu tudo. Ok, combinado. Então, tipos de assédio sexual. Chantagem, que é a exigência por parte de um superior hierárquico a um subordinado para manutenção do emprego ou adquirir algum benefício que está vinculado ao abuso de poder, que foi o que o Luiz acabou de explicar. Intimidação ocorre quando há provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, com efeito de prejudicar a atuação de uma pessoa ou de criar uma situação opressiva, nem sempre em hierarquia. Essa que é a diferença. Então, a do chantagem é aquela situação clássica do líder que chantageia a pessoa para ter um favor sexual. Nesse caso aí da intimidação, é aquele assoviozinho, é aquela mão que não deveria passar ali, é aquele nude então, na rede social, no WhatsApp, que a pessoa não queria e vai lá e manda. Todas essas situações, vão ter exemplos aí agora, são caracterizadas assédio sexual. Aquelas conversinhas, né, também, assim, Isso. sobre sexo, né? Isso. Puxar esse assunto, começar a falar até o vocabulário, por isso, todas essas regras que a gente cria na empresa, quando a gente vai estudar, vai ver a lei como funciona, a gente entende o motivo dela estar ali, né? Então, aquela conversa aquela conversa muito sexual no ambiente de trabalho, por que ela pode ser prejudicial? Porque uma daquelas pessoas que está ali, ela pode se sentir ali constrangida, oprimida naquela situação, e aquilo pode gerar uma situação de assédio sexual. Então, por isso que a gente precisa ter muita sensibilidade e saber perceber essas situações para tentar evitá-las. Então, não faz sentido tratar esse tipo de assunto no ambiente de trabalho, né, Lili? Isso mesmo. Exemplos de assédio sexual. Insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual, versos ou palavras escritas ou faladas de caráter sexual, promessas de tratamento diferenciado, chantagem para permanência ou promoção no emprego, ameaças veladas ou explícitas de represálias, como a de perder o emprego, conversas indesejáveis sobre sexo, narração de piadas ou uso de expressões de conteúdo sexual, contato físico não desejado, solicitação de favores sexuais, envio de mensagens relacionadas a sexo por e-mail ou mensagem, pressão para participar de encontros e saídas.
Então, é isso, pessoal. Sobre o assédio sexual, alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram colocar aí? Quem cala consente, é isso? Na verdade, é sempre assim, né, Eliane? Uhum. Aqui, a Aline fez uma pergunta no chat aí, deixa eu rodar o Tá Luiz certo. responder para ela aí. Uhum. Em momento de feedback, onde o líder usa o erro de outro funcionário como exemplo, sempre mencionando o nome dele, também é assédio? O que acontece, Aline? Como eu tinha dito, às vezes uma situação sozinha, ela não pode caracterizar ali o assédio moral. Mas o que a gente sempre pede para todos os líderes, né? É aquela coisa de elogiar em público, mas a bronca ser no privado, né? A gente sempre pede isso. Mas esses erros, eles podem ocorrer. Esses erros, eles podem ocorrer. Que é aquele de usar ali o exemplo negativo, né? O que não é legal de ocorrer. Isso pode acabar se caracterizando o assédio, inclusive a gente vai oferecer ali uma solução para esse tipo de questão no finalzinho, né? Uhum, isso aí. Igor, pode falar? Tem que deixar claro também, acho que você já falou uma vez, Luiz, que nesse caso aí basta uma vez, né? Que é assédio sexual. Isso, muito boa, Igor. Não é O só. assédio sexual, diferente do assédio moral, basta uma vez, já é assédio sexual, entendeu? O assédio moral, ele requer frequência, o assédio sexual, não. O Luciano trouxe uma questão ali que é importante, ó. Luiz, essas questões como que ficam em caso daqueles clientes engraçadinhos. Pois é, essa política de assédio, Luciano, ela foi formulada para ser aplicada para toda pessoa que pise dentro da empresa, inclusive o cliente. Qualquer pessoa que entra na empresa, ela está sujeita a essa política de assédio, entendeu? Porque essa pessoa está sujeita também à lei, né? Não só por nós, né? Mas essa pessoa ela pode ser presa, né? Nesse caso. Mas qualquer pessoa está sujeita. Então, nesse começo, a gente está fazendo esse procedimento que é para, primeiro, trazer isso internamente. Então, isso vai estar valendo para os nossos colaboradores, para os nossos líderes, e em seguida a gente vai estender isso para os prestadores de serviço, depois para os nossos clientes também. Então todo mundo vai estar sujeito a essa política de assédio. E a outra orientação também é de sempre levar o caso para o gerente, né? Que o gerente ele tem mais instrução ali para estar lidando com essa situação. Uhum. É de chegar ao ponto, de conversar com o cliente, né? E tudo mais. Se um cliente está tornando o ambiente de trabalho nosso hostil, às vezes para o gerente, para a gente, assim, vale a pena perder o cliente para que a gente tenha um ambiente de trabalho sadio, né? E o importante aí também, né, Luiz? Sempre quando deparar com alguma situação que envolve cliente, nunca deixar de passar ali para a liderança da loja, né? Para o gerente da loja, para ele ficar atento à parte do que está acontecendo, né? E quando se tratar de assédio sexual, é muito importante ter prova, né? Que se você só falar também, acho que não resolve, né, Luiz? Isso, exatamente. Exatamente. Então, tem muito sangue frio na hora, a gente sabe que é muito difícil, principalmente para as mulheres que costumam ser as vítimas dessa situação, né? Apesar de qualquer pessoa poder ser alvo de assédio sexual, normalmente as mulheres são as vítimas, né? Então, ter aquele sangue frio no momento, claro que pode reprimir naquele momento ali, dar aquela. Isso, não, isso, mas vale sim, né? No momento ali que ocorreu, dá aquela bronca ali, pode dar sim, não faz mal nenhum. Quem está errado na situação é ele. Agora, no momento de acusar, ter muito sangue frio, para evitar criar uma situação que acaba sendo pior para você. Então, por exemplo, aquela situação ocorreu, às vezes aquele cara já é reincidente, às vezes o gerente já está de olho nele. Você chega para ele e fala, o gerente já vai chamar ele, vai conversar com ele. Esse cara vai passar tanta vergonha que ele nunca mais voltar na loja. Então tem que ter muito sangue frio nessa situação, agir com firmeza, mas com muita cautela, muito cuidado, porque é um assunto muito delicado. Um outro ponto aí, aproveitando a oportunidade da pergunta da Aline que ela trouxe, que foi muito boa, é que a vida é uma evolução, né? Nós nascemos crianças e viramos adultos, né? Então, nós vamos estar evoluindo. Então, quando nós que somos colegas de trabalho, deparar com alguma situação que o nosso colega de trabalho, seja ele um líder ou não, cometeu algum ato de assédio moral, por exemplo, que é o caso aí, não deixa de dar um toque nele, ó, tá vendo aqui que você fez? Pelo que eu vi lá que a política da empresa, isso aqui não pode. Depois você repensa sobre isso, dá uma lida lá na política da empresa, para rever sobre isso que você está fazendo e assim por diante, entendeu? Porque a vida é uma constante evolução. E nós juntos vamos nos ajudando, né, um ao outro. Sim. Isso aí, Paulo. Luciano, pode falar. Sobre essa pergunta que eu fiz a ele, em questão,
que tinha um cliente aqui que ele costumava vir aqui direto, sempre assim, por volta de 6h30, 7 horas. E sempre no caixa ele com as meninas, ó, minha linda, tal. E sempre ele começava assim. Aí teve uma vez que ele começou a perguntar a elas quanto que elas ganhavam, aí, que depende do valor, elas poderiam ganhar até mais com ele. Tipo assim, nunca falava o que seria, né? Só que sempre eu entendia por outra forma que eu queria passar, entendeu? Uhum. Sem a menor dúvida. Luciano, inclusive, essas políticas elas estão sendo aplicadas porque a gente tem certeza que essas situações ocorrem no dia a dia, né? Então, isso é uma situação clara aí de assédio sexual, sim. Uhum. E sempre a gente vê, sempre tem um ou outro com as piadinhas pra cima das meninas do caixa. Pois Isso é. não tem como fugir, entendeu? Pois é. E aí também, quando isso for expandido para o cliente, então a loja vai ter cartaz informativo, então o cliente ele vai se sentir desconfortável ali naquele ambiente, Uhum. né? Porque vai ter uma pressão para cima dele ali, né? Uhum. Então é isso aí. Então, sobre o assédio sexual, está claro para todos? Podemos passar para o próximo? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. O Cláudio só colocou excelente, né, para a pergunta do Luciano. E a Aline também, deu os parabéns. Ok. Então, vamos agora para a política, o que é discriminação. A discriminação, ela ocorre quando alguém adota qualquer atitude preconceituosa em relação a uma pessoa ou um grupo de pessoas. Todos devem ser tratados com respeito e preconceito. Avalie seu comportamento. Lembre-se de refletir sobre seu comportamento e das pessoas ao seu redor. Podemos cometer atos discriminatórios ao repetir frases e atos sem avaliar o que eles significam. Quer explicar aqui, Luiz? A discriminação, ela cai muito naquela questão que a gente falou lá no comecinho, na assédio moral, sobre ter empatia com as pessoas. Então, para a gente não acabar discriminando, repensar e pensar aquilo que a gente, antes de falar, né? Pensar antes de falar, mas também ter empatia no momento de corrigir, porque muitas vezes a gente acaba cometendo atos discriminatórios sem perceber, sem notar. A gente vai perceber que todo mundo pode ser alvo ou pode praticar a discriminação sem perceber. Pode falar, Igor. Sobre discriminação, eu acho que eu escutei um pouquinho na última reunião. Tem uma coisa que ficou em dúvida, é o seguinte. Eu acho que você estava dando exemplo com o nordestino, no caso foi xenofobia, né? Não foi não? Na última? Xenofobia é para pessoas de fora do país. Fora do país. Interno, discriminação de regional. Pela origem. Pela origem da pessoa. Aí falando assim que algumas discriminação não é porque duas pessoas que é amiga, mas se tiver uma terceira pessoa, ela pode ficar chateada. Eu já vi muita assim, eu chamo fulano de negão, ele é meu negão, não sei o que lá, ele é amiga, não importa não. Ô Igor, você tem razão. Nesse caso, acho que isso é errado, porque pode ter Você tem razão. E aí, inclusive, isso é uma coisa importante da gente falar. O que acontece? Nosso objetivo, né, com a política de assédio, como eu já havia dito, é não tornar o ambiente hostil, é tornar o ambiente mais leve. Isso significa que a gente pode, sim, brincar com as pessoas. Os apelidos, eles nunca puderam na empresa, mas dependendo daquela pessoa que ela gosta de ser chamada por aquele apelido, acaba que cria uma exceção para esse problema, né? Mas o que a gente recomenda para as pessoas? Que as brincadeiras, a gente precisa ter sensibilidade até no momento ali de leveza. Então, a gente precisa entender que as nossas brincadeiras, em alguns momentos, elas podem ser ofensivas, os apelidos podem ser ofensivos, e por mais que aquela pessoa esteja acostumada, às vezes uma terceira pessoa que está próxima, ela se sente ofendida por ela ou por ela mesma, né? Ela escuta aquilo ali, acha aquilo ofensivo e se sente ofendida. Então, a gente precisa também ter essa sensibilidade de perceber o contexto que a gente está. Então, a gente tem que perceber com quem a gente está falando, antes da gente falar, e o lugar que a gente está, o contexto que a gente está. Não adianta eu chegar no meio da fila do açougue lá e virar para o meu amigo, que eu chamo de negão, e aí, negão, e aí o cara da fila vai olhar esquisito para mim aí, vai achar ruim, é claro que vai achar ruim. Então, a gente tem que saber também o momento, o contexto, antes da gente querer brincar com uma pessoa que é amiga nossa, né? Tipos de discriminação.
relacionada ao sexo. Ocorre quando as diferenças entre homens e mulheres são usadas para depreciar uma pessoa. Por orientação sexual. Ocorre quando a sexualidade de uma pessoa é utilizada como justificativa para tratá-la de forma diferenciada. Pela raça. Consiste no ato de julgar uma pessoa pela sua cor. Racismo e injúria racial são crimes. Isso. Inclusive, ali nós vamos falar de vários tipos de discriminação, né? A gente citou a primeira lá, pelo sexo, então seria o machismo. Pela orientação sexual seria a homofobia, né? E aí, no final, aí, o racismo ainda vai ter outra. Todas elas, a gente tem que entender que qualquer pessoa pode ser alvo ou praticar, né? No caso, por exemplo, da homofobia, só se a pessoa se enquadrar dentro desses grupos de minorias, né? Se a pessoa for hétero, ela não vai ser alvo de homofobia, né? Mas na raça, por exemplo, é bom a gente entender que qualquer raça pode ser alvo de racismo. Ele, inclusive, trata aí, de racismo e injúria racial, que são duas coisas diferentes, viu, pessoal? Aquela situação clássica que a gente vê ali, por exemplo, no jogo de futebol, que o argentino vira para o brasileiro ali, chama ele de macaco. Isso aí é injúria racial. O racismo, ele não é contra uma pessoa, ele é contra um grupo de pessoas, né? Então, o racismo é falar, todo gay ou todo preto ou toda mulher, nesse caso não é racismo, né? Mas todo negro é. E aí é caracterizado o racismo. São dois crimes, então os dois estão no Código Penal, e são dois crimes diferentes. O racismo ele é pior do que a injúria no Código Penal. Inclusive, ele é crime hediondo, inafiançável. A injúria racial tem uma pena um pouco reduzida. Então, tem o racismo. Inclusive, a gente no Brasil, né, Lili, a gente tem muito costume de achar que racismo é só com negro, mas não é. Então, a gente não existe essa coisa são duas questões muito polêmicas, mas para a lei não tem dúvida. Então, o racismo, não existe aquela questão de racismo reverso. Sempre é racismo, o nome é sempre racismo. Então, existe, por exemplo, no Brasil, racismo contra grupos indígenas, que fora do Brasil existem diversos outros tipos de racismo. Eu até usei um exemplo na reunião passada. Vocês sabiam que existem países que existe racismo contra ruivos? Porque eles são escoceses, eles falam que por conta da época das colonizações, falam que eles não tinham alma, umas coisas assim. Então, dependendo do lugar que você for, a gente vai encontrar diversos tipos de discriminações diferentes. A discriminação por raça, ela pode ocorrer com qualquer raça, e mais importante, praticada por qualquer raça. Para a lei, não existe aquela questão que hoje entrou muito em voga, que é o lugar de fala. Então, se um negro ele dirige-se com uma ação racista ou uma injúria racial contra um outro negro, ele não está livre, ele não está escuso de ser aplicada a lei contra ele. Então, não existe essa questão de eu sou gay, então eu posso tomar uma atitude homofóbica. Se você está tomando uma atitude homofóbica contra gay, você está sendo homofóbico. Não importa se você é ou não é gay, né? Claro que é aquilo que eu falei com vocês lá no comecinho também. O objetivo não é acabar com qualquer tipo de leveza no ambiente de trabalho, é acabar com a discriminação no ambiente de trabalho, né? Então a gente tem que ter sempre essa ponderação aí, saber medir, né, o que a gente está fazendo, o que a gente está falando. Por último aqui, pela origem, né? Ocorre quando uma pessoa é alvo de julgamento viciado devido ao seu local de moradia ou nascimento, e pela saúde. Ocorre quando uma pessoa é alvo de piadas ou julgamentos relacionados à idade, saúde ou habilidade física. Isso aí tem um nome, eu aprendi estudando para ensinar essa política para os outros, que é capacitismo. Então, lá contra a mulher o machismo, contra os gays é a homofobia, contra outras raças é o racismo, e nesse caso aí, pela saúde, chama capacitismo. Então, com deficiente físico, aí também entram os velhinhos, aí também entram os gordinhos, todo esse tipo de discriminações entram aí. Luciano, pode falar, depois da 788. Ô, Lili, eu estou observando aqui, em questão de raça, eu, preto, negão, azulão, de preto para preto, igual o Luiz falou aí, quando é de um preto para um branco, que até então só falamos só dos pretos, e quando é um preto chamando o branco de branquelo, coisa azeda, pois etc. Luciano, essa questão, ela tem bastante divergência, sabe? Mas para a lei não há distinção, não há distinção. Qualquer discriminação por motivo racial ou por etnia,
ela é considerada racismo pela lei. Então, nesse caso aí, não tem... É claro que é uma coisa muito mais rara, e até se você fala isso com um cara que é branco, assim, numa situação do dia a dia, ele não vai levar aquilo, muitas vezes, como se fosse um racismo, porque não é uma coisa comum do dia a dia, né? A gente vê... não vai levar tanto aquilo... Hoje em dia, no Brasil, está muito em voga a questão do racismo contra negros, né? Que aí qualquer coisa, aí sim vai virar uma coisa mais complicada, né? Mas pode ocorrer com qualquer raça e praticado por qualquer raça. Pode ser de qualquer um com qualquer um. Isso aí. Entendi. A 788 também levantou a mão. Quem é? Boa tarde. Então, eu acho interessante a gente saber identificar essa situação de assédio. O áudio está meio ruim. Seu áudio está ruim. Talvez tirar a máscara aí ajuda para falar. Bem, já tá sem máscara, tem que ficar mais perto aí do microfone. Fala agora, Luiz Miguel. Tá dando para ouvir? Melhorou. Boa tarde. Então, eu estou achando interessante essa questão da gente saber identificar a situação onde ocorre o assédio, principalmente a gente que é líder, pois, tipo assim, na situação, o funcionário pode estar sendo prejudicado de alguma maneira. Tanto o rendimento dele, quanto a forma que o funcionário está trabalhando na empresa. Aí o funcionário está lá com o desempenho só caindo, ele não está trabalhando bem. E, tipo assim, a gente como líder, a gente nessa situação do assédio, a gente saber identificar onde está acontecendo para a gente poder tomar algum tipo de atitude. Por quê? Às vezes o funcionário está com uma situação na empresa lá que está sendo prejudicado e a gente não está sabendo identificar o que está acontecendo na sede para a gente poder tomar algum tipo de atitude. Sem dúvida. Inclusive, Luiz, a gente sabe de situações que, por exemplo, de colaborador que preferiu sair da empresa porque ele achava que não podia falar com ninguém, entendeu? Ou então, às vezes, a pessoa ela acaba ficando para baixo, você percebe que ela está ficando mais recolhida porque ela está sofrendo esse tipo de situação, seja discriminação, assédio sexual ou assédio moral. Então, essa política, ela vai no final vir aí com uma solução para esse tipo de casos. Porque a pressão psicológica, né, ela causa doença, né? Então, é onde entra aí o assédio moral. Né? Muito bem colocado, Luiz. E, não tolerância. Nas redes gerais, o assédio e a discriminação de qualquer tipo e forma são inaceitáveis, seja nas dependências da empresa ou em situações relacionadas ao trabalho. Acho que eu pulei, né? Então, ou seja, as redes gerais ela não vai tolerar nenhum tipo de assédio, né? Então, o Luiz agora vai explicar para a gente como agir, né? Então, nessas situações aí, quando a gente for assediado ou quando a gente perceber que alguém está sendo assediado, né? Está cometendo assédio, como que a gente vai agir nessas situações? É isso aí, Lili. Toda conduta que possa configurar assédio ou discriminação, ela deve ser denunciada. Então, vamos lá. O que acontece, né? Então, essas regras, bem ou mal, elas já existiam na empresa, no manual de conduta, nas nossas regras do dia a dia. Isso aqui que está acontecendo, como ele disse, é um processo aí de tornar isso mais formal, de educar as pessoas para evitar que isso aconteça. E aí, no final, a trazer aí uma solução, a solucionar esse problema. Então, qual foi a solução que a empresa conseguiu construir, né? Esse comitê de ética foi atrás de uma empresa terceirizada, uma empresa muito grande, é uma empresa que já prestou serviço para o governo federal, para diversas empresas importantes no Brasil. Essa empresa chama Ouvidor Digital. Essa empresa ela criou um canal de denúncias para redes gerais. Então, esse canal de denúncias ele foi criado para toda pessoa que precisar fazer uma denúncia dentro desse canal. Esse canal ele vai ter um site e um número de WhatsApp e as pessoas vão poder fazer denúncias anonimamente. Então, qualquer pessoa que quiser vai poder entrar nesse site ou pelo WhatsApp, mandar uma mensagem com uma denúncia, ela vai responder ali um questionário, um passo a passo, de uma situação que o ouvidor digital vai providenciar para essa pessoa, e essa denúncia vai chegar até o comitê de ética. Então, vamos lá. Algumas dúvidas que podem surgir. Quem me garante que esse canal realmente é anônimo? A Ouvidor Digital garante. Então, essa é uma empresa muito grande que vive através da sua credibilidade.
Então, para eles, se o Paulo, o Cláudio, se qualquer pessoa chegasse para eles aqui, eu quero saber o nome dessa pessoa aqui, senão nós acabamos com o contrato aqui do ouvidor digital, nós não trabalhamos mais com vocês. Eles preferem fechar essa parceria com a gente do que mostrar quem é a pessoa ali, porque isso tem a ver com a credibilidade da empresa. Se eles não tiverem credibilidade, eles não vão poder mais prestar serviço para ninguém que eles prestam, né? Então, todas as denúncias que as pessoas quiserem ser anônimas, elas serão anônimas. Se elas quiserem se identificar, elas podem também colocar o nome lá. Ah, mas e o WhatsApp? A denúncia pelo WhatsApp, ela também é anônima. Então, quando a pessoa faz essa denúncia para o número de WhatsApp, ela vai para o pessoal do ouvidor digital e para o comitê de ética só chega a denúncia. Não chega foto de perfil no WhatsApp, número da pessoa, nome da pessoa, nada disso chega. Então, as pessoas vão poder fazer essas denúncias. O que a gente pede que seja feito? A pessoa, para fazer essa denúncia, ela precisa ter provas do ocorrido. Então, ela precisa coletar provas, ela precisa coletar, pode ser qualquer tipo de prova, pode ser testemunho, gravação, foto, vídeo, qualquer tipo de prova. Ela precisa ter provas para fazer a denúncia. E depois ir até esse canal de denúncia, esses canais de denúncia que a gente tem aí disponíveis, né? A gente sabe, a gente tem a consciência de que quando a gente implanta uma coisa dessas na empresa, a gente vai receber muita denúncia vazia, a gente vai receber picuinha, a gente vai receber situações que não são verdadeiras, a gente sabe disso, e tanto o ouvidor digital como nós estamos preparados, estamos nos preparando continuamente para saber separar o joio do trigo, né? Então, a gente sabe quais situações ali que vão ser falsas, que vão ser vazias. A gente consegue perceber até ali, às vezes, quando é um complô de um grupo contra um líder. Pois é, olha só, a 7101 perguntou se pode tirar print. Esse canal ele vai ser lançado em setembro. Se vocês tiverem qualquer tipo de denúncia ou qualquer tipo de situação para falar até lá, vocês podem utilizar ou a Lili, por enquanto, ou os supervisores, o Paulo, até o Cláudio, se precisar. Eu acho que o Cláudio também está à disposição para isso. Mas esses canais eles vão ser lançados mês que vem. Para isso que a gente está fazendo essas reuniões agora, para poder conscientizar todo mundo, né, treinar todo mundo, para estar pronto para agir quando esse canal de denúncia estiver ativo. Então, a partir do mês de setembro, a gente vai divulgar bastante eles, vai colocar cartaz na loja, vai fazer bastante divulgação para todo mundo estar ciente que a gente pode fazer denúncia através desses meios. Cláudio, pode falar? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Foi boa pergunta da Aline aí. Eu até vi algumas pessoas também anotando, então a gente vai divulgar. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo a implantação do canal de denúncias, primeiro com os líderes, com as pessoas que estão na frente, que em algum momento, né? Então, vocês têm que ser os primeiros a entender a importância desse canal, como que ele vai funcionar. Aí, em seguida, a gente vai passar para o restante do time. Então, semana que vem, então, dia 1, 2 e 3, vai ter todos os dias a Eliane está organizando, junto com o Luiz, reuniões, para já passar para todos os colaboradores da empresa. Então, vocês estão sendo os primeiros a saber. Então, a gente teve primeiro com os gerentes, semana passada com um grupo de líderes e agora com vocês, ok? Então, a gente está fazendo tudo com muita tranquilidade, explicando para vocês. Vocês não podem ter dúvida alguma de como que funciona, porque a gente não quer manter aquele clima pesado na loja. Quem acompanha a internet deve ver casos absurdos ocorrendo em empresas aí, né? Então, a salinha da sarrada, né? Tem um trem aí que surgiu também. Então, assim, tem um tanto de coisa que existe que a gente fica assustado. Então, a Rede Gerais não concorda com esse tipo de postura de algumas empresas. Então, é para mostrar realmente, para quem está aqui, é um ambiente agradável, é um ambiente gostoso. Pode brincadeira? Pode, mas tudo tem um limite. E ter o cuidado um com o outro, entendeu? Então, assim, vai ser divulgado amplamente, Gamifique, linha direta, vai colocar cartaz na loja, tá? Mas vocês têm que ser os primeiros e têm que entender aqui. Então, se tiverem dúvida, hoje é o momento. Aproveite. Isso aí. Obrigada, Claudinho, pela sua colocação aí, né? Mas aí, pessoal, é isso. Né? Então, assim, vocês vão receber esse número. Então, como o Luiz falou, vai ter cartazes, vai ter isso estampado em todos os cantos da loja, para qualquer momento vocês estarem fazendo essa denúncia, né? Alguma pergunta sobre o canal de denúncia? Alguma dúvida? Não? Está tranquilo?
O Igor colocou ali, ó, que a CBF teve um caso bem grande. Pois é, a CBF teve o caso de um assédio sexual, né? Que era inclusive o presidente da CBF. Inclusive, se a CBF tivesse ali um canal adequado para a colaboradora poder fazer a denúncia e o presidente ter sido afastado, ela não precisaria nem ter ido até a mídia, né? Às vezes, quando tivesse começado a situação, ela já conseguia ter feito aquela denúncia, já tinha resolvido, já tinha afastado o cara, ou então já tinha sido criado ali uma coisa. Se ela fosse mandada embora por ter feito essa denúncia, ela não poderia ser, né, em primeiro lugar, porque a denúncia seria anônima, né? Mas se a CBF não tivesse um canal de denúncias adequado, tivesse um canal de denúncia fajuto, se ela fosse mandada embora, aí ela entraria na mídia, ia causar todo aquele auê. Mas se eles tivessem um procedimento, uma educação, uma cultura diferente, que é o que a gente está criando aqui, nada disso tinha acontecido, né? Exatamente. Deixa eu interromper só mais uma vez. Eu lembrei da última reunião da semana passada que teve uma pergunta. Eu tô amando a pergunta de vocês aqui, tá bom, mas teve uma pergunta semana passada, Luiz, que eu acho legal retomar. A pergunta foi: um grupo de pessoas não contentes com a liderança, ou o que quer que seja, ou uma pessoa ou duas começou a ficar falando do líder. Algo que não condiz, que não existe, inventaram, criou a história, ou seja, para realmente tentar derrubar a pessoa. E fez a denúncia. E aí, como que isso é investigado? Como que funciona esse processo? Legal, essa pergunta é boa pelo seguinte... Essa pessoa que denunciou, que tentou fazer de maldade, ela é punida? Enfim, isso. Coisas desse tipo, entendeu? Importantíssimo, pessoal. Isso pode ocorrer, a gente sabe que qualquer tipo dessas coisas sim podem ocorrer dentro do ambiente de trabalho, mas todas as situações elas são investigadas. Ninguém é punido sem provas. Então, as situações são investigadas. E quantas pessoas que fizeram essa denúncia, o que vai acontecer com elas? Absolutamente nada. A gente entende que é mais importante dar segurança para a pessoa que está denunciando, deixar ela completamente livre, de que ela pode denunciar sem nenhum medo de sofrer algum tipo de represália, porque a gente sabe que essas outras situações que podem ocorrer, a gente vai saber que elas não vão ter provas, que elas não vão ser bem embasadas, a gente vai entender aquela situação e vai agir de acordo. Agora, quem denuncia no canal de denúncias Reiterais nunca é punido por isso. Certinho. Ficou claro, pessoal, o que o Luiz falou? Né? Ou seja, a garantia, né, do anonimato é essa. Então, a pessoa não vai saber quem foi que fez essa pergunta. A 701 está fazendo a pergunta aqui sobre o assédio sexual do cliente com o funcionário. O funcionário deve chamar na hora o líder ou esperar o cliente se retirar na noite? Pois é, essa é uma situação muito complicada, sabe? O que eu recomendo, assim, mas eu acho que o Paulo até vai saber falar melhor disso que eu. Depende da situação, né? Depende do assédio. Se for uma coisa mais sutil, se for uma cantadinha, aquela assim, como aquela coisa que você consegue tolerar, talvez seja o ideal pedir para o gerente. Até porque eu acho que para a mulher agir nesse tipo de caso, ela tem que estar muito segura de que a pessoa ela não é um maluco que vai, sei lá, querer agredir, não vai querer fazer nada disso, né? Então, se tiver como, eu acho o ideal ir atrás do líder. Agora, se for uma situação, né, de uma coisa muito absurda, que não tiver como agir no momento, né, aí não tem outra situação, né, não tem como fazer. Ô, Luiz, perfeito. Até para evitar o risco de colocar você e demais colegas em risco, né? Isso. Vai que o cara é maluco, vai que é um doido. Então tem que saber lidar com a situação. Isso. A Rafaela está perguntando qual o caso que deve envolver a polícia para um BO, um boletim de ocorrência. Boa pergunta, viu, Rafa? Em qualquer caso que a gente identifique que seja crime, né? A gente tem até que, por exemplo, se for um colaborador, a gente vai ter a denúncia, a gente vai poder resolver isso internamente. Agora, se for um cliente, muitas vezes a gente não pode agir com o cliente, né? O cliente a gente não demite. Então, nesse caso aí, é um caso, se for um crime, por exemplo, um assédio sexual, né, esse tipo de coisa. Existe o assédio sexual, existe a importunação sexual e existe o estupro, né? A importunação sexual é aquela coisinha ali que não chega a ser o estupro, mas que bate na trave, sabe? Então, nesses casos, sim, são casos clássicos de um boletim de ocorrência, né? Esse caso de denúncia contra cliente, eu não vejo nem a necessidade
de fazer a denúncia no canal de denúncias, né? Porque a gente está aqui para apoiar vocês nesse sentido. Então, pode fazer uma consulta, pode entrar em contato com a Lili, comigo mesmo, para tirar essa dúvida, com o gerente, com o supervisor, para a gente decidir junto o que vai fazer. Às vezes, tem que fazer um boletim de ocorrência com o cliente, porque o cliente ele não sabe se portar dentro da loja e não para de ir na loja. Vai ter situação que isso pode acabar ocorrendo, né? E o importante aí é ter prova, né, Luiz? Isso, sem dúvida. O Claudinho, aquele cliente que quando vamos dar o troco e ele fica passando a mão dele na nossa mão. Até creme de nervoso, viu? Isso são aquelas situações mais sutis que a gente precisa ter cuidado. Questão 01. Quando alguém entra em contato com o RH para denunciar um assédio, qual procedimento você segue após a denúncia? No começo é o RH, né? Depois é o seu canal de denúncias, né? Na verdade, assim, semana que vem, né, Luiz? A gente já vai botar esse canal de denúncia, né? Então, assim, só tem essa semana para, se for algo assim, que está incomodando, que está acontecendo, já pode fazer esse contato aí, né? E aí, a gente leva para o comitê, que são os gestores, são empresas, jurídicos, que participam, né? Mas aí, quando for para o canal de denúncia, né? A gente não vai saber nem quem está fazendo essa denúncia. Hoje, a pessoa que quiser contato comigo, eu vou saber quem é. Claudinho, pode falar? Eu acho que essa pergunta aí quer entender como que vai ser os próximos passos. Por exemplo, se for isso, depois fala aí, sim ou não, a loja que escreveu aí. Se foi isso, já vamos se foi tipo isso. Assim, exatamente. Qual que é o próximo passo? A pessoa denunciou que aconteceu um fato lá com ela. E aí, o que esse canal vai fazer? Mandei lá no zap, 989477889, passaram a mão na minha bunda aqui na loja. E aí, o que eu vou fazer? Nossa, gente, palavra feia que eu falei, desculpa. Tá gravado. Eita, Jesus, socorro, alguém me segura, pelo amor de Deus. Era nada, cara. Você tava. Isso! Aconteceu, pegou em alguma coisa que não era, né? Aí, denunciei aquela situação. Qual que é os próximos passos? Seria isso, loja? Pergunta? Bom, isso. Essa denúncia ela chega para o comitê sem ninguém saber quem que fez essa denúncia. A partir daí, essa pessoa que fez a denúncia, ela recebe um número de protocolo. Esse número de protocolo é importante que essa pessoa anote. Então, esse número tem que ficar com ela. Essa pessoa vai poder consultar de tempo em tempo lá onde ela fez a denúncia, como que está o andamento desse processo de investigação. Então, muitas vezes, o comitê vai precisar discutir com essa pessoa para pedir para trazer mais provas, ou perguntar um pouco mais sobre o que aconteceu. Então, fatos, isso. A pessoa vai explicar melhor. Não entendi direito a situação, me explica melhor. Vai poder se comunicar lá anonimamente. Elas vão poder se comunicar, vai poder trazer mais provas, até que chegue a um ponto onde que fique provado ou não fique provado. Se ficar provado, aí o comitê vai ter no código lá tudo que pode ocorrer com a pessoa que pratica qualquer tipo de atitude, né? E aí as medidas devidas serão tomadas, né? Isso. O que garante é o anonimato. Não, mas, por exemplo, se a pessoa vier de outra loja para denunciar para si ou para denunciar para você, qual é a situação que a pessoa denuncia? Não fala nada, por isso você mandar embora, por isso que não contou, né? Quando a pessoa faz a denúncia, ninguém sabe que a pessoa fez. Com você, não, com a gente. Não, você está falando nesse prazo de uma semana, né? Pois é, o que a gente pode dar de garantia é simplesmente a nossa palavra. E também a questão legal, né? Porque uma pessoa que é mandada embora após ter sido assediado, isso é um gol contra que a empresa faz, é um tiro. Acontece. O que a gente pode dar para vocês é a nossa confiança como empresa. Por enquanto, exatamente para isso que ela fez a pergunta seguinte, pessoal, porque ela estava longe aqui, a pergunta dela foi o seguinte: até a implantação de canal de denúncias, qual a garantia que o colaborador tem de que ele não vai sofrer nenhuma represália caso ele faça uma denúncia? O que eu estou explicando para ela é o seguinte:
que a garantia que o colaborador tem até então é a confiança que ela tem na empresa. A empresa demitir uma pessoa nesse caso, ela estaria dando um tiro na própria cabeça, é um gol contra, porque a pessoa depois ela sai, vai na justiça trabalhista e ela tira o dinheiro que ela quiser da empresa, porque a empresa ela foi conivente com uma ação, uma atitude de assédio sexual ou moral. Então, a gente não tem esse interesse, né? O nosso interesse é o oposto, por isso que essa reunião, inclusive, está sendo gravada, porque a gente quer que os colaboradores saibam que a gente está do lado deles, que a gente não é conivente com isso. A gente vai ter um termo para todo mundo que participou dessa reunião assinar depois, porque todo mundo que está aqui está sujeito a essa política de assédio e discriminação. Mas, até lá, o que a gente tem para oferecer é a nossa credibilidade como empresa e a confiança. E é esse o motivo da gente ter criado o canal de denúncias. Depois que entrar o canal de denúncias, que entra em breve, ali, daqui a 2 semanas, as pessoas vão poder fazer essa denúncia na total tranquilidade ali de que nada vai ocorrer com elas. Pessoal, nós já estouramos nosso tempo aqui, né? Passamos aí de 15 minutos, né? E é isso. Então, a gente precisa de encerrar aqui, mas se qualquer dúvida que ficou aí, que não ficou esclarecido. Oi? Tem alguém querendo falar? Acho que não, né? Não tem ninguém levantando a mão. Passou um áudio. Ah, tá. Então, assim, qualquer dúvida que tiver a respeito desse canal de denúncia, ou talvez algum artigo aí dessas políticas, né? Podem estar me procurando em linha direta, que a gente vai estar esclarecendo. Se eu não conseguir esclarecer para vocês, eu passo para o Luiz, né? Que ele é mais junto à lei ali, né? Então, assim, ele pode explicar melhor, tá? Então, a gente está à vontade aí também. O Paulo, o Marcos, que estão passando o tempo todo na loja, o Claudinho, né? Então, podem estar acionando aí, tá bom? Mas, assim, o nosso objetivo aqui é realmente, assim, compartilhar com vocês aqui toda essa política para que todos estejam cientes, né, de como agir, né, diante dessas situações aqui que foram ocorrendo. Tanto a gente sendo assediado, como a gente presenciando algumas situações de assédio, tá? Tem um comentário do Cláudio aqui. Ele está parabenizando, né? Obrigado pela participação de todos. Tenho certeza que iniciamos bem. E sabemos que temos os melhores. Vocês, tá? Queridos, né, Claudinho? Né? É isso aí, pessoal. Então, muito obrigada, tá? Desculpa aí pelo atraso. A gente não gosta disso. A gente gosta de começar no horário e terminar no horário. Mas eu acho que foi válido diante das dúvidas que foram surgindo aqui, tá? Muito obrigada. Ótimo final de semana para todos. Ótimas vendas, né? E vamos que vamos aí, né? Então, a Rede Gerais está dando um passo aí muito grande, porque são poucas empresas, né, que têm a seriedade aí de implantar um canal de denúncia dentro de uma empresa, tá? Até mais, fiquem com Deus.